Vamos iniciar a nossa revisão de matemática, certo? Então, nós trabalhamos o gráfico, né? Então, os elementos do gráfico, nós temos o título, que é a apresentação de forma clara e direta, que as informações apresentadas no gráfico representam algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. Nós temos a legenda, é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separada por cor ou por rachuras. Nós temos também a terceira fonte de pesquisa, certo? É onde pode ter no site, blog, página, pesquisa, jornais, revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Aí nós temos tipos de gráfico. Nós temos gráfico de barras, que são por meio de retângulos para representar a quantidade relativa de cada informação, certo? Esse é o gráfico. Note que a legenda é feita para que cada cor representada, uma turma da escola, o contexto gráfico fique evidente no título usado, certo? Aí nós vamos ver mais adiante aqui. O gráfico de linhas. O gráfico de linha, elas mostram a trajetória da variação dos dados, de acordo com a evolução da grandeza que está no eixo horizontal do gráfico, transformando o gráfico, por exemplo, anterior em um gráfico de linha. Aí nós teremos, aqui ó, o exemplo dele, gráfico de linha. Nós temos gráfico de setores. O gráfico de setores também são chamados gráfico de pizza. Olha só, parece uma pizza. Para construí-lo, basta dividir um círculo em setores circulares que se assemelham a fatia de pizza, proporcionalmente cada informação. Ali aqui está a legenda, que é o título, olha só, cada cor referente ao ano. Aí nós temos aqui, agora nós temos aqui a tabela. A tabela, ela é uma estrutura que utilizamos, né, estruturada utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. Esses dados podem ser de tipo qualitativo, relacionado a características, atribuições, ou quantitativo, fazendo referência aos valores numéricos. As tabelas que possuem dados qualitativos trabalham com informações como cor de cabelo, animal que gosta, cor dos olhos, raça e etc. Aí. Já as tabelas que possuem dados quantitativos, elas informam a idade, número de aluno da sala de aula, nota de boletim, também etc. Existe tabela com características mistas, ou seja, com informações qualitativas e quantitativas. Toda tabela ela é formada por linha, coluna, chamamos de células a função de linhas e coluna. Na célula que inserimos as informações, ou seja, os dados, para indicar a quantitativa de linhas e coluna que uma tabela possui, utilizamos a seguinte referência: linha, coluna. Nós temos aqui, ó, as linhas e nós temos a coluna. Aqui nós estamos mostrando a célula, certo? Aqui, ó, observe a tabela abaixo, né, que aí está no lado. Nós temos 10 linhas, 3 colunas, ou seja, 10 por 3. Na outra tabela aqui, essa imagem, a tabela ela deve possuir nome,
que identificará o assunto da qual a tabela traz as informações. É o título da tabela. Esse deve ser formado na primeira linha, ó, primeira linha. Existem diversos tipos de tabela. Tabela de preço, de status, capitais, entre outras. Aqui, ó. Olha só essa aqui. As tabelas são utilizadas como referência para a construção de gráficos que remetem aos dados que a tabela possui. Os gráficos podem ser do tipo barras, setores, pizza, coluna, linhas e áreas. Aí nós temos agora o assunto sobre probabilidade. O que é a probabilidade? É o estudo sobre experimentos que, mesmo realizado em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. Por exemplo, o experimento cara ou coroa, mesmo realizado repetidas vezes, não pode ser previsto, pois cada vez que a moeda for lançada, o resultado poderá ser diferente. Então, a probabilidade associada a número, as chances de determinados resultados anteriores, de modo que a maior esse número, maior a chance desse resultado ocorrer. Existe um menor número que representa a impossibilidade do resultado e maior número representa a certeza de determinados resultado. Então, nós temos aqui exemplo aqui, ó, possibilidade, ó, de cair, ó, mais o número 1 real do que a cara. Então, quando jogarmos uma moeda, só temos 2 resultados possíveis. Quando ela cair, ou cara ou coroa. Isso é que se chamamos de possibilidade. São os resultados possíveis dos eventos. Agora, esse assunto que também nós estudamos é sobre retas, semirretas e segmentos de retas. As retas são linhas infinitas, olha só, são linhas infinitas, certo? Destituída de curvas. Então, a reta não tem curva, é uma reta, o nome já diz, é reta. Elas não têm início, ó, não tem início e nem fim. Tá vendo? Tem uma pontinha aqui, e isso aqui representa que ela não tem início e não tem fim. Elas são indicadas por letras minúsculas. Olha o S aqui, S minúsculo. Lembre-se que as retas são linhas e não curvas infinitas. Portanto, são representadas por setas dos dois lados. Elas são indicadas por letras minúsculas, certo? Letras minúsculas. Já o segmento de reta é uma parte da reta. É uma parte da reta marcada por 2 pontos. Olha aqui, ó. Ponto aqui, ponto aqui. Você tá vendo que as setas aqui, ó, significa que essa reta aqui, né? Mas aqui nós estamos falando do segmento de reta. Certo? Os 2 pontos fazem parte da reta e são indicados por letras maiúsculas. Letras maiúsculas. O segmento da reta são delimitados por 2 pontos. Ponto A, ponto B. Está delimitando esse segmento. Os quais são indicados por letras maiúsculas. Na figura, aqui, nós temos ponto A e ponto B. São chamados de extremidade do segmento da reta. E nós sempre vamos colocar aqui, ó, não esqueça de colocar esse símbolo, certo? A barrinha que está em cima do A e B, que isso aqui, ó, representa segmento da reta, do ponto A e ponto B.
A semirreta é uma reta que tem início, certo? Ó, tem início no ponto A, que é marcado por um ponto, mas não tem fim, olha só, ela não tem fim, ela vai embora. Ou seja, é uma linha que representa somente uma direção, no sentido, partindo de um ponto de origem. Então, ponto de origem é o ponto A. As semirretas são limitadas num sentido. Então, esse sentido aqui, uma vez que possuem um ponto de origem. No entanto, não possui um ponto delimitado do seu fim, certo? Ela segue. Sendo assim, as semirretas são uma parte da reta limitada por um ponto. Por esse motivo, apresenta uma seta que indica a direção em que ela é infinita, certo? Apresenta uma seta que diz que ela é infinita. Aí nós temos aqui, ó, segmento de A e B. Ponto de origem é o A. E o segmento AB. Mas a reta não tem fim. Quando o segmento, a reta possui um cubo. Então, quanto segmento tem aqui nesse cubo? Quanto? Vocês já conseguiram contar? Isso, 12 segmentos de reta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 segmentos de reta. Perfeito. Aqui, poligonal. Também estudamos. Definição poligonal é um conjunto de segmentos de reta consecutivos e não pertencente à mesma reta, classificando aberta, fechada ou entrelaçada. Poligonal fechada são extremamente num título segmento coincide com a origem do primeiro. Poligonal aberta se a extremidade do último segmento não coincide com a origem do primeiro. Poligonal entrelaçado, pelo menos um segmento intercepta por outro segmento num ponto diferente da vértice. Então, nós temos aqui, ó, poligonal aberta, você tá vendo? Elas estão abertas. Poligonal fechada, ó, fechadinha, todas fechadinhas. E a entrelaçada, elas estão se cruzando. Chama-se ângulo a região entre as duas semi-retas que partem da mesma origem. Aqui, ó, a origem, ó. Elas estão partindo da mesma origem que a origem, ó, aqui. Podemos dizer ainda que o ângulo é a medida aberta de duas semi-retas que partem da mesma origem. A origem, ó. Classificação de ângulo. Os ângulos podem ser classificados de acordo com sua medida. Nós temos ângulo agudo, o ângulo da medida que é menor que 90 graus. Ó. Aqui nós temos 40 graus. Então, esse ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. Aqui nós temos o ângulo reto, o ângulo com medida igual a 90 graus. Ó. Sempre aqui, ó. Isso representa que este ângulo tem 90 graus. O ângulo obtuso. Esse ângulo obtuso é com medida maior que 90 graus, certo? É maior que 90 graus. Bem aqui, nós teremos 90 graus. Então, ele passou de 90, 145 graus. Nós temos ângulo raso. A medida igual a 0 ou 180. Ó. Então, nós temos 0 graus ou 180 graus. Ângulo côncavo, com a medida entre 80 a 360. Aqui, ó. Certo? E nós temos o ângulo completo ou de uma volta. Ângulo
com a medida igual a 360 graus. Ó. Dá uma volta completa. Se chama ângulo, 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 ângulo completo ou uma volta. Certo? Ângulo completo. Aqui nós temos as retas, aonde nós temos as paralelas, cortada por uma transversal, certo? Aqui, ó, duas paralelas cortadas por uma transversal. Essas duas retas paralelas destinadas com R e S e cortada pela reta T, que é a reta transversal, delimitada de 8 ângulos. Quando ela é transversal, ela se delimita fazendo 8 ângulos, de forma que na figura esses ângulos serão suplementares ou concluentes. As retas paralelas, elas não se cruzam. Aí você está vendo a figura aqui ao lado, elas não se cruzam, elas representadas pela paralela R e S. Vendo? Elas não se cruzam. As retas concorrentes se cruzam em um único ponto, certo? As retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. Se as duas retas se cruzam em um ângulo, em um único ponto, e o ângulo formado entre elas, no cruzamento for igual a 90 graus, as retas são chamadas perpendiculares. Olha aqui, ó, esse símbolo aqui representa 90 graus. Então, é uma reta que chamada de perpendiculares, porque ela está formando um ângulo de 90 graus. Uma reta transversal a uma outra possui apenas um ponto em comum. Duas retas paralelas, R e S, formam cortadas por uma reta T, transversal a ambas, formarão ângulos com representação à imagem, certo? Ao lado aqui. Nós também estudamos localização e deslocamento. Por isso que nós estudamos as retas, porque aí você vai ter uma noção de como interpretar os mapas, até mesmo entender o seu bairro onde você mora. Descrever, interpretar e analisar a localização de pessoas e objetos utilizando informações do ponto de referência para escolher caminhos e planejar, observar o tempo utilizado no trajeto. Imagine uma pessoa que tenha lhe pedido uma informação de como chegar à escola, felicidade, partindo do metrô. Consultando o mapa, escreva o percurso, certo? Então, você vai vendo aí como chegaria a essa escola. Você vê que tem as ruas paralelas, tem as perpendiculares, que as pessoas passarão. Então, nós temos aqui, ó, ao metrô, né? Aqui é a escola Felicidade. Aqui é a escola Felicidade, aqui é o metrô. Então, ela pode o quê? Ela vai passar duas ruas paralelas, vai passar, ou ela pode ir pela rua Oliveira, ou a Salgado, ou a Rua Doce. Você vai decidir como ela vai chegar aí, certo? Aqui nós também estudamos a multiplicação. O que é a multiplicação? São parcelas de números, né? Somas iguais, certo? As parcelas são somas iguais. Então, aqui nós temos aqui essa tabela. A multiplicação é uma maneira de facilitar a soma de números iguais. A imagem a seguir contém todos os resultados da multiplicação, que envolve os fatores de 1 a 10. Então, você pode fazer uma tabelinha, colocar de 1 a 10 aqui, colocar de 1 a 10 aqui. Aí, você vai multiplicar, ó, certo? Aí, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Até você chegar 10 vezes 10, que é 100. Então, a operação de juntar várias quantidades iguais,
é a nossa multiplicação. O sinal da multiplicação é o x. Os termos da multiplicação são fatores ou multiplicando, multiplicador, certo? E o produto é o resultado da multiplicação. Então, o produto é o resultado da multiplicação. Aqui você está vendo, ó, multiplicando, esse 2 é o multiplicador e o 16 é o resultado. Nós podemos chamar os dois aqui de fatores e o 16 o produto também. Propriedade da multiplicação. Em relação à multiplicação, temos 4 propriedades para os números inteiros, que são propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera um produto. Vejam bem, ó, 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 3 é 15. Então, isso aqui é a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Ó. A vezes B é igual a B vezes A. Vai dar o mesmo resultado. Já a propriedade associativa, a associação dos fatores não modifica o produto dos fatores, o exemplo a seguir. Então, a propriedade associativa, a associação dos fatores não modifica o produto. Os fatores, no exemplo a seguir, são 3, o 5 e o 2. Não se preocupe com o sinal. Só um exemplo aqui, mas não vamos observar esse sinal aqui por enquanto, não. Então, nós temos aqui 3 vezes 5, certo? Aqui dentro, nós temos vezes 2. Aí, essa multiplicação 3 vezes 5, 15, vezes o 2. Então, 3 vezes 15 vezes 2 é igual a 30. Se nós associarmos já dentro do parênteses aqui, ó, o 3 ficou fora, o 5 e o 2 vão ser multiplicados. Então, repete o 3 e multiplica aqui dentro os 2. 5 vezes 2, 10. E multiplica 3 vezes 10 igual a 30, o mesmo resultado. Isso é a propriedade associativa. Olha só, A vezes B vezes C. Ou A vezes B vezes C. Isso é a propriedade associativa. Já os elementos neutros. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Neste caso, um dos fatores sempre será o número 1. Então, sempre será o número 1, é o elemento neutro. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número, é o que acontece aqui, ó. 8 vezes 1, 8. 100 vezes 1, 100. Então, por isso que nós temos aqui, ó, elemento neutro. A vezes 1 é igual a A. B vezes 1 é igual a B. E assim por diante, porque aqui é o elemento neutro que sempre será o número 1. Propriedade distributiva. Realizados produtos do termo externo ou parênteses com os termos internos do parênteses. Observe, nós temos aqui esse exemplo, eles estão dentro do parênteses. E aí vai se resolvendo essa propriedade distributiva. Vamos primeiro multiplicar o que está aqui dentro, ó. Certo? Essa aqui que vocês estão vendo é uma adição, certo? É uma adição que você está vendo. A multiplicação só está aqui. Então, nós podemos aqui, ó, separar isso para fazer a multiplicação. 2 vezes 3 deu 6. Repete o sinal mais. 2 vezes 4 é 8. E aqui, ó, o que vai acontecer? Haverá a soma agora entre esses números. Então, na distribuição, na adição, ficaria assim, certo? Fica assim. A vezes B mais C. Ou você tem aqui, ó, distribuindo A vezes B, mais o sinal que está aqui,
A vezes C, certo? Então, devemos realizar o produto de 1 vezes 8, que é igual a 8. Então, dá 6 igual a 6 mais 8, 14. Então, esse aqui é a distributiva da adição. E essa aqui é a distributiva da subtração. O sinal aqui não é mais, é o menos, olha só. A vezes B, menos, esse menos que está aqui, A vezes o C. Então, nós chegamos ao final da nossa revisão de matemática. Vou estar enviando também o exercício para vocês estarem realizando. Tchau, criança. Até a próxima videoaula.